Então agora para o nosso segundo momento pós-intervalinho das mamães, tomamos uma aguinha, já temos uma segunda convidada muito especial também. Ela é minha vizinha do consultório, mamãe de 4 filhos. É uma carinha de boneca, mas já é mãe de 4 filhos. Então ela se chama Gabriela Valauer. A Gabi, então, carinhosamente chamando, ela é mãe de 4 filhos. Então, nessa apresentação, Gabi, a gente quer que tu conte pra nós quem é a Gabi profissional e quem é a Gabi mamãe de 4 filhos. Conta pra nós como que faz, né? 4 filhos, né, Gabi? Sim, primeiramente quero agradecer o convite, muito legal essa proposta. Eu acho que a gente consegue contribuir com muitas mulheres, né, que passam por essa fase. A maioria das mulheres, o sonho é ser mãe, né, então é uma fase muito importante e muito delicada também. Então, a minha formação inicial é em radiologia médica, me formei no ano de 2000. Aí, depois eu trabalhei na mamografia, então, assim, eu já cuidava de mulheres, né, então, fiz muita mamografia e depois comecei a ter os meus filhos. Então, como na área da radiologia, gestante não é bem-vinda, né, tem muito perigo, né, da radiação, então eu optei em cuidar dos meus filhos e eu também sou coordenadora de um curso técnico de radiologia há 18 anos. Legal. Então, eu fiquei com a maternidade e com a educação. Então, eu tenho um filho de 21 anos, que esse veio sem planejar, né, então, foi um susto, eu descobri que eu estava grávida, mas deu tudo certo, fiz todo o acompanhamento, todo o pré-natal. Aí depois eu tive 3, um atrás do outro. Eu tive primeiro o Gabriel, o menino, né? Aí eu tive o Caio, o Pedro e a Catarina. Então o meu sonho era ter uma menina, então fechei com chave de ouro. Aí, num certo tempo, assim, com 38, 39 anos, né, eu comecei a me olhar muito, e aí vem aquela depressão, baixa de autoestima, tu não te reconhece mais no espelho, né, porque ser mãe é se doar completamente, ainda mais 3, um atrás do outro, né. Um certo tempo eu fiz uma soma, eu passei 8 anos da minha vida só amamentando. Então, isso também me impossibilitou de fazer muitas coisas, né? Mas, para mim, o meu principal objetivo eram os meus filhos na época. Então, quando a gente escolhe ser mãe, a gente tem que estar muito certa do que a gente quer, porque vocês sabem, né? A gente tem que abrir mão de algumas coisas. Então, foi aí, eu sempre desfilava muito, fiz algumas campanhas publicitárias, saí em revistas. E aí chegou um momento, assim, que então eu não me reconhecia e pensei, vou partir para a área da estética. Aí, como eu já tenho uma formação na área da saúde, eu fiz uma especialização em saúde estética. Depois eu fiz mais uma pós-graduação em tricologia e aí surgiu a ideia de a gente abrir uma clínica, né? Primeiramente, eu abri ela em Igrejinha, onde era um espaço menor. E depois, então, eu vim para Sapiranga a convites, né? Então, a gente abriu aqui um espaço muito legal, um espaço maior, com todos os procedimentos de harmonização facial, corporal, tratamentos capilares, onde eu conto, então, com uma equipe especializada de profissionais, né? Eu não faço injetáveis, então eu atuo só com o Ultraformer, que é maravilhoso. E aí eu tenho as meninas, né? Uma dentista, que ela nunca atuou como dentista, única e exclusivamente só em harmonização facial. Então, ela tem toda uma especialização, curso recente em Miami e uma farmacêutica esteta. Então, eu tenho toda uma equipe, né? Então, cada uma, a gente gosta muito desse conceito de equipe multiprofissional, porque cada uma traz um conhecimento. Aí, a gente juntas agrega o todo, né? Que nem a doutora Heloísa, que é dentista, ela tem muito conhecimento de cabeça, né, anatomia, então assim, ela tem muito conhecimento. A Renata já num contexto mais global, que ela atua em corpo e cabelo também, e eu nos equipamentos.
Então, eu sou a dona da clínica e tenho o meu suporte. Então, hoje tu é a modelo da tua clínica, né, Gabi? Levou o nome Gabriela Valauer e a Gabi, então, hoje, ela juntamente com essa equipe, assim, eu sou paciente dela, cliente dela, eu venho, assim, falar que realmente, agora, né, pós-gestação, e já na gestação, eu encontrei um acolhimento, assim, no sentido bem dessa questão que a Gabi me falou, assim, de me reencontrar, assim, de voltar a me sentir bonita, né? Querendo ou não, esse pico hormonal, eu acho que a gente tem, né, Gabi, faz com que a gente não se reconheça mais mesmo, né? E eu ganhei bastante peso, meu rosto, assim, sempre foi mais fininho, daí na gestação, tipo, deu uma bela de uma infladinha, virei uma traquinas, mas agora, então, assim, eu acho, assim, que essa questão dos produtos específicos fazem com que eu me reencontre e volte a gostar de mim, né? Porque a minha pele agora também, com os cuidados, claro, agora amamentando, aos poucos vá voltando ao normal, né? Porque acredito, né, Gabi, tu pode explicar melhor pra nós, mas o que eu já vejo lá da pré-concepção, né? O que a gente tem que preparar, como a gente prepara a nossa pele, nosso corpo, né? As tão temidas estrias, né? Então a gente passa pra ti, assim, essa bola, assim, de falar pra nós mesmos, assim, de uma forma, né, a gente pensou, assim, eu e a gente pensou em trazer esse conteúdo junto com a Gabi, pra que você, em casa, você nos ouvindo, sinta mesmo, assim, essa questão de como tu vai fazer pra te sentir mais bonita e te cuidar de uma forma acessível, né, Gabi? E a Gabi, depois ela vai falar mais pra nós, ela tem até uma linha específica de produtos pra gestante, né, Gabi? Sim. Então, conta pra nós um pouquinho, assim, o que lá na Gabriela Valauer vocês fazem, como que tu pode ajudar quem tá tentando engravidar, né, no desespero ali, teu rosto cheio de acne, né, melasma, né, Gabi? É um assunto amplo. A gente sabe, a gente vive escutando essa frase, né, que gravidez não é doença, mas a gente sabe que requer alguns cuidados, né, na gestação, e que tem produtos que a gente não pode estar usando aí. Então, acho legal a gente estar falando sobre esses produtos, né, e de fato o que pode ser feito, né. Sim. Exatamente, com a gestação tem um turbilhão hormonal, muda tudo, a mulher fica mais sensível, mais suscetível, né? Realmente não é doença, só que ocorrem muitas mudanças, né? Como as manchas, né? O melasma, por essa questão hormonal, a acne também por questões hormonais. Tem algumas pacientes que até ganham um pouquinho mais de pelo no rosto, ganho de peso, porque no início a gente se sente... a gente não se gosta, né? No início a gente fica inchada, a mama aumenta, e aí podem surgir também as estrias. Então, assim, os cuidados básicos é fundamental de uma rotina de pele, porque na nossa pele a gente tem um sistema que é a microbiota, né? Que é um sistema de micro-organismos equilibrados que servem para proteger a nossa pele. Então, assim, uma pele saudável e equilibrada, a gente consegue ter uma pele mais bonita. Então, assim, às vezes o paciente diz, eu pergunto, o que tu usa na pele? Dove, ou sabonete do corpo, né? Então, às vezes, um simples sabonete já desequilibra o pH da nossa pele. E como é interessante isso, né, Gabi? Eu, por um tempo, eu não tinha esse conhecimento, né, de que o nosso rosto, ele precisa de um sabonete específico. Porque muitas pessoas acham, mas isso não é só marketing, é para te vender mais um produto. Não. O pH do nosso corpo, a pele do nosso corpo é diferente da pele do nosso rosto. Então, por isso que é essencial, é fundamental a gente ter um sabonete específico facial, né? Outra coisa também, acne, cravinho, espessamento de pele. Às vezes é falta de higienização, porque ao longo do dia, poluição. E quantas vezes tu indica assim? 2 vezes, manhã e noite. Tipo, quando acorda e quando vai tomar banho. E esse no tomar banho não é no banho, né, Gabi? Explica pra nós qual a temperatura da água, qual é a porque assim, a água quente, ela também vai desequilibrar a nossa pele, vai causar o ressecamento, pode exacerbar alguma mancha, né? Pessoas que têm a pele oleosa, Gabi, eu lavo meu rosto 3, 4 vezes no dia e tá cada vez pior, justamente. O nosso corpo, ele é inteligente, ele vai sempre tentando se adaptar. Quanto mais tu tira esse manto hidrolipídico, essa proteção que a gente tem na pele, assim. Então, se tu remove ela em excesso, o teu organismo sente que está desidratado e vai produzir óleo a mais
para tentar equilibrar. Então, assim, quem tem pele oleosa, não, é manhã e noite, rotina manhã e noite, tá? E claro, com o sabonete específico, remover muito bem as sujidades, restinho de maquiagem, protetor solar, para daí tu começar a tua rotina. Porque se tu não limpar bem, aquele teu hidratante, ele não vai conseguir penetrar, né? Não adianta a gente reclamar que a pele tá feia, mas ir dormir maquiada, né? Não retirar a maquiagem, né? Exatamente. Que nem tu relatou, né, Júlia? Eu tenho uma linha, eu te indiquei, a tua pele melhorou muito, né? Acalmou muito, porque pra ti, tu sentia a necessidade de algo mais, né? De algum produto para tentar regular um pouquinho. Claro, todos os produtos que lactante pode usar, então tem que ter todo um cuidado. E o que eu achei muito interessante, assim, nessa consulta com a Gabi, esse auxílio que ela me deu, me ensinou, assim, né, a cuidar da minha pele, foi, assim, a sequência das coisas, que eu não tinha, tipo, assim, noção, por exemplo. Tá, um sérum, um creme, um sabonete. Aí eu pensei, sei lá, de manhã eu lavo o rosto e passo o protetor base. Mas não é, né, Gabi? Explica pra nós essa questão assim, lavei o rosto, passei espuminha esse sabonete específico. Vou me arrumar pra ir pro trabalho. O que é o ideal, assim, dessa preparação da pele pra gestação em si, né? Talvez essa preparação vai fazer com que ali na frente não tenha, né, tanta água. Exatamente. Vai estar equilibrada. Né? Então explica pra nós, assim, já nessa preparação, assim, o que tu indica, assim, além do sabonete, como é a sequência disso, Gabi? Então, sempre a primeira coisa é higienizar o rosto, né? A gente sugere o tônico facial, porque o tônico vai equilibrar pH, mas não é obrigatório, porque às vezes tem pacientes que dizem, Gabi, o mais prático possível. Então, a gente tem duas opções, um home care mais complexo e um home care mais básico, tá? Então, assim, a gente lava o rosto, se a paciente quiser, ela pode passar, então, o tônico para equilibrar pH. O próximo passo, um sérum, que nem no teu caso, tu tá usando a niacinamida, né? A niacinamida com zinco, que vai diminuir a oleosidade e controlar a acne. Tem a vitamina C, o boosterzinho de vitamina C, tem o boosterzinho de ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele só vai hidratar. A vitamina C, ele é um poderoso antioxidante, então, que vai ajudar a potencializar a ação do protetor solar, e também ela tem um efeito clareador. E a vitamina C, ela é fundamental para a formação e saúde do nosso colágeno, tá? Então, a gente tem 3 boosters, que então ele é tipo um serumzinho, ele é mais fluido, então ele vem após a higienização. Depois, se a paciente tiver a pele mais ressecada, ela vai passar um hidratante. Não, a minha pele é muito oleosa, então ela pula já para o protetor solar, tá? Na noite, o mesmo passo a passo, porém sem o protetor solar. O protetor solar, ele sempre tem que ser a última coisa. Claro, se a paciente ainda vai maquiar, aí depois do protetor solar. Gabi, explica por que o protetor é o último. Claro, é meio óbvio, mas tem pessoas, eu, por exemplo, assim, não tinha me ligado do porquê o protetor é o último. É porque o protetor solar, ele forma uma barreira de proteção, né? Então, obviamente, tudo que vier depois não vai penetrar. Então, sempre o protetor solar é a última etapa. E isso serve essa questão para um pó ou não? Tipo, eu coloquei o protetor, colocar um pozinho com cor assim. Pode, porque o pó ele vai tirar, às vezes a paciente não gosta do leve brilho, né? Pode passar o pó, maquiagem aí, tudo depois do protetor solar. Falando daí dos produtos a serem evitados, fazendo um alerta para as mamães, o que a gente deve cuidar durante o período de gestação e durante a amamentação também? Bastante, muitas pacientes que têm manchas gostam, né, dos retinóicos, da isotretinoína, ácidos, né, o ácido salicílico. Então, tudo que é ácido, clareadores, tem que ser evitado, porque eles podem ser teratogênicos, né, causar alguma má formação. Então, eu sempre digo, quando a gente atende uma gestante, a gente sempre trabalha em equipe, junto com o médico obstetra que está cuidando dela. Então, tudo que a gente prescrever, a gente sempre gosta que a paciente, então, leve até a médica, para que ela acompanhe, né? Para que a gente, então, caminhe juntas. Claro, obviamente, muitos produtos que a gente tem certeza que são teratogênicos, a gente jamais vai indicar, mas tem muitos produtos que não são feitos testes, né? Porque a maioria da indústria não testa nada em gestantes, né?
Então a gente sempre tenta indicar o mais seguro possível. Sim. Eu acho também a questão, assim, que eu vejo nesses produtos, assim, que nem compra na farmácia, tipo, é uma receita muito igual pra todo mundo, né? E essa questão, assim, de marcar realmente uma consulta com a Gabi na clínica dela, é a questão de que ela vai fazer algo estudado pro teu caso, pra tua pele, que ela falou ali a questão de que, talvez tu tem uma pele muito oleosa, daí tu já pula lá pro protetor solar, tipo, uma questão assim, sabe? Tu vai estar um pouco instigando a tua pele ali a ficar mais acneica, né? E o que acontece? A gente sempre diz, cada paciente é individual, cada pele é diferente. Daqui a pouco tu tolera um produto que a Pri não vai tolerar, né? Porque a pele pode ficar muito reativa. Se a paciente tem rosácea, se ela tem acne, se a pele ressecou, se a pele dela é normal. Então, para cada tipo de pele, para cada fase, né, a gente tem um produto específico. E o protetor solar, assim, eu sei que é fundamental, né? Sei que é fundamental. Mas durante essa gestação, tem alguns, assim, que devem ser evitados? Tem algumas marcas que tu gosta de trabalhar? E algum tipo específico? Porque existe o protetor solar químico e o físico. Qual é a diferença entre eles? Assim, sempre o ideal é o físico, né? Só que o físico, o que acontece? Ele é de óxido de zinco, então ele faz, é bem como o nome diz, ele é físico. Ele forma tipo que uma camada de proteção na nossa pele. Só que a maioria das pessoas não gostam de usar porque tu fica com a pele mais branquinha, né? Ela fica branca. O protetor químico, agentes químicos, né? Um protetor solar que tenha clareadores, eu sempre... não é indicado, o ideal é usar. Então, a gente tem protetores ótimos da Esgin, o Epsol, né? Tem vários protetores. E tem o da Gabriela também. Mas o meu pra vocês não, porque o meu, ele tem um clareador. Mas pré-gestação, sim, né? Pré-gestação, sim. Só que como ele tem clareador junto, então ele é contraindicado. Hoje tem a opção, tem várias opções de protetores com cor, né? Que aí tu substitui a base, que é bem interessante. E essas não indicações, né? Essas contraindicações, na verdade, elas seguem ainda na amamentação? São as mesmas? Sim, seguem. Tá. E essa questão das estrias, né, Gabi? Que eu acho que quando a gente fala de gestação, a pele, em primeiro lugar, assim, no meu caso, falando de rosto, era o que mais me incomodava. Mas eu tinha muito medo de ter estria. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de passar creme no corpo, sabe? Na gestação, tipo assim, eu me cuidei muito em relação a isso. E graças a Deus não tive nenhuma estria. Eu também não tive. Mas, assim, é uma coisa visualmente feia, né? Tipo, a mulher, eu sei de gente que não bota mais nariz fora, que não usa short. Quanto tempo antes, assim, tu indica pra uma pessoa, tipo, eu que não gostava de passar creme e começar a lidar com essa questão de hidratar a pele, assim, do corpo? A estria, ela vai acontecer pelo estiramento, né? O paciente, geralmente região da barriga, os seios, o bumbum, né? Onde a gente ganha mais volume, pode correr o risco de se ter estrias. Então, o ideal é que ela já tenha uma rotina antes de engravidar, porque às vezes o que acontece? Eu tenho muitas pacientes que têm o produto, têm tudo, têm a informação, esqueci. Então é legal tu já, antes de tu engravidar, tu ter uma rotina. Criar o hábito. Isso, criar o hábito para quando tu estiver gestando, tu já criar o hábito, né? Então sempre hidratar bastante, ter uma alimentação saudável, atividade física, sim, indicado. Cuidar muito com o excesso, né, do ganho de peso, que isso vai fazer com que tenha mais chance de desenvolver as estrias. Depois, se aconteceu, ganhei estrias, e agora o que eu faço? Existem tratamentos, né, com ácido retinóico, microagulhamento, carboxiterapia, a gente tem um protocolo de estriorte, só que aí tudo pós-amamentação. Que nem no meu caso, que a Catarina eu amamentei por 3 anos, eu estaria com um problema, né? Esperar 3 anos para poder começar um tratamento mais efetivo. Porque tem um tempo pra começar na estria em si, Gabi? Tipo, pra tratar, assim, até tanto tempo, não... enquanto que ela tá roxinha, a gente tem um resultado melhor. Mas, claro, né, guria, sempre em primeiro lugar a amamentação. Sim, né? sim. Sempre em primeiro lugar a amamentação. E tu falando, assim, de amamentação, me veio agora uma coisa que eu tinha muito receio, assim, no início. Por exemplo, passar um creme no rosto.
tu pega o bebezinho, né, tão pequeno, eu acho que isso também tem que ter um cuidado, né, Gabi? Tem que evitar. Tipo assim, encostar na pele do bebê, né? Sim, tem que evitar. Até mesmo algum creme assim com cheirinho, alguma coisa assim, pode até gerar, acho que uma irritação no bebê, né? Isso, com o bebê daí tem que ter muito cuidado. Ô, Gabi, voltando pras estrias ali, eu fiz uma consulta ainda dermatológica, né, quando tava na gestação do César, agora até não fiz, né, nessa gestação, mas pretendo. Mas já sei de alguns cuidados mais, né, específicos que devo ter. Mas eu sei que, assim, a dermatologista me deu 2 opções de cremes, né, que eram cremes específicos para estrias. E são cremes, muitas vezes, assim, bem caros, não acessíveis ao bolso de todo mundo, né. Sim. De fato, faz muita diferença tu usar um creme bem específico, ou também pode ser um creme mais popular, um hidratante mais, assim, do mercado mesmo, né. Aí a gente teria que conversar com essa paciente, avaliar, porque, claro, a gente sempre diz aquele ditado, às vezes o barato sai caro, né? Uhum. Às vezes o do mercado tem tão pouca concentração de ativo que não vai ser tão bom o resultado ou a prevenção quanto um específico, né? Eu lembro que na minha gestação eu sempre usei o Mater Skin. Perfeito, maravilhoso. Então, assim, é tudo de avaliar, né? Como a paciente está, se ela realmente tem grandes chances de desenvolver, se ela ganhou muito peso, aí eu acho que vale um investimento. Agora, se está controlando, está tudo bem, hidrata, normal. E tem essa questão da idade mesmo, ouvi falar, né, que mamães mais jovens têm mais chance de ser estria do que as mamães mais velhas, pelo fato da elastina, essas coisas. É relativo? Bom, eu tenho todas as idades, né? Eu fiquei mãe com 23, aí depois com 32, 34 e 37. E eu acredito que é um pouco genético também, né? Porque tem pessoas que ganham peso e não desenvolvem estrias. Outras pacientes que ganham o peso normal, né, e desenvolvem estrias. Então, é um pouco assim de cada pessoa também. E essa questão, Gabi, do colágeno, né, que tu sempre, assim, comenta bastante nas tuas consultas, assim, nessa questão que a Pri falou, assim, da idade, tu vê bastante diferença, assim, nas tuas gestações, assim, na tua experiência, como que foi, tipo, o retorno da barriga, essa questão mesmo da flacidez da pele, assim, com a tua experiência, assim, que tu tem uma experiência bem ampla pra contar pra gente, assim, como que tu percebeu isso, assim, até, assim, que eu vejo, esse final de semana eu me encontrei com uma amiga gestante, que tá quase ganhando, e ela, tipo, teve um pouquinho de diástase, né, que o musculinho abriu ali no umbigo, e ela tá bem preocupada, assim, nessa questão do retorno, assim. Como que tu fala isso pra nós, da tua experiência, assim? Eu, na minha primeira gestação, com 23 anos, depois, corpo normal, retinho, tudo como se eu não tivesse tido filho. Depois, com 32, 34 e 37, que foi um praticamente na sequência do outro, eu também coincidiu com a menopausa, então eu tive a minha última filha, e entrei na menopausa, né? Cedo também. Os exames bem cedo, então eu tive uma menopausa precoce. Então, obviamente, com o processo de envelhecimento, 3 gestações, menopausa, né, gerou com certeza flacidez, né? Então assim, isso também é um negócio que eu acho que tu pode preparar antes, assim, né, Gabi? Pelo processo de envelhecimento, é natural isso acontecer. Não existe creme milagroso, não existe nada. Até as mulheres que não tiveram filhos, com 23 e com 37, é diferente. Né? Vai ser diferente. É diferente. Pode natural. Usar os melhores cremes do mundo que o corpo vai acontecer. Eu sempre digo, envelhecer é inevitável. A forma de tu envelhecer é tu que escolhe. Então, legal. Né? Existe a suplementação, porque com o passar dos anos, com o envelhecimento, a gente precisa suplementar, né, com algumas vitaminas, enfim. Também os procedimentos com bioestimuladores de colágeno são maravilhosos e fantásticos. Então, assim, se a paciente está incomodada com aquela flacidezinha da gestação, temos bioestimuladores para a região. Esse também pós-amamentação, Gabi. Pós-amamentação. Porque como é usado anestésico, né? É o ideal mais seguro pós-amamentação. E quanto tempo antes, né, da gestação que eu poderia fazer esses bioestimuladores para preparar o meu colágeno, né? Qualquer momento antes da gestação. Isso não seria um impeditivo. Talvez um mês antes. Eu até tenho uma paciente
que ela tá tentando engravidar. Ela disse, Gabi, vou fazer tudo. Então, ela já fez ultraforme, fez os bioestimuladores, fez o botox, fez o preenchimento labial. Ela fez tudo antes. Daí se tu for pensar, né, pelo lado de que em 9 meses ela vai estar bem, né? E claro que nem eu relatei, semana passada a gente fez botox para uma gestante, claro que já passou do primeiro trimestre, com o aval do médico, porque conforme bula do botox, sob orientação médica, né, pode ser feita a aplicação. Então, assim, tendo respaldo médico, orientação, pode inclusive fazer o botox. Legal, Gabi. Então, assim, se a gente for lá consultar contigo e te pedir assim, Gabi, me ajuda, não sei por onde começar, eu quero engravidar, eu quero que tu me... nunca passei creme, nada, nem protetor, eu quero então que tu me dê um passo a passo, assim, o que tu indicaria pra essa pessoa que te procura pra um primeiro momento, assim. Claro, tudo vai depender de quanto o paciente quer investir, né? A gente sempre vai indicar os bioestimuladores de colágeno, porque com o processo, né, da gestação, a gente acaba ficando um pouquinho mais flácida, né? Então, fazer um bioestimulador de colágeno no rosto, um home care adequado, então com um sabonete específico, o hidratante, o boosterzinho, o protetor adequado, porque se a paciente usar adequadamente o filtro solar, ela vai conseguir evitar a formação das manchas, né? Com um home care adequado, a gente equilibra a microbiota e pode evitar o surgimento de tantas acnes, né? Então a gente consegue trazer uma qualidade de pele bem interessante. E aquelas mamães que têm rosácea, que pode fazer algum tratamento ainda durante a gestação? Tem as rosáceas, aquelas bochechas bem vermelhas, né, doutora? Sim. O rosto fica bem... A rosácea na gestação e hidratação, porque como a rosácea é um processo inflamatório, então o ideal é que a paciente hidrate bastante a pele, tome bastante água, cuide com alimentos que inflamam, açúcar, carboidrato, derivados do leite, né? Então, tudo que inflama o organismo, a paciente tem que cuidar para não exacerbar a rosácea. A rosácea, ela está relacionada também com o estresse. Então, a rosácea, assim como a acne, ela é multifatorial. Então, a gente tem que conversar com essa paciente, tentar identificar o que desencadeia a rosácea dela, pra gente explicar, porque muitas vezes a paciente nem sabe o que desencadeia, nem sabe, eu tomo leite todos os dias. Ou daqui um pouco nem sabe que tem isso também, né, Gabi? Nem sabe, eu tenho várias pacientes que chegam com a bochecha rosada, tua bochechinha sempre, sim, ela é sempre assim, o que será que é isso? Rosácea, né, então... Para paciente que não é gestante, não está amamentando, inclusive na minha linha eu tenho um tratamento para rosácea, porque eu também tenho rosácea. Né? É mais comum em pessoas de pele mais clara, né? E o melasma, eu já ouvi alguma coisa falando que se ele for hormonal, se for na gestação, ele costuma sumir depois. Sim. E que existe uma diferença quando ele é do sol ou quando ele é da gestação hormonal, né? É realmente sim. Isso. A gente teve pacientes já que pararam com anticoncepcional, o melasma desapareceu, né? Que era só hormonal mesmo. Só hormonal. Outras que só pelo fato de usar filtro solar, não, eu uso filtro solar quando eu vou pra praia. Mas é o dia a dia, é a luz, né? O fundamental, assim, do filtro solar, ter proteção para a luz visível, né? Porque a luz visível pigmenta a longo prazo. Então, não é só quando eu saio de dentro de casa. Hoje que a gente fica sempre na frente de telas, né? Então, é importante a gente ter um protetor que vai te proteger dessa luz azul também. Como é importante você falar isso, né, Gabi? Porque a grande maioria das pessoas tem a ideia de que o protetor é na piscina e na praia, né? Exatamente. Então essas luzes que estão aqui nos iluminando estão queimando o nosso rosto na teoria, né? E assim, o uso do filtro solar a longo prazo previne o surgimento de rugas e de flacidez, porque o sol, a radiação ultravioleta, ela degrada o nosso colágeno. Então não é mito a questão de que quanto mais sol, mais a aparência de envelhecida é verdade, A gente né? sempre diz pro paciente, para comparar a pele dele em regiões que ficam expostas ao sol e regiões que não ficam. A textura, a hidratação é completamente diferente. Então o sol realmente causa um fotoenvelhecimento, né?
mas ao mesmo tempo a gente tem que ter esse equilíbrio de pegar um sol de uma forma saudável, né? Exatamente, a gente precisa de sol. E quanto tempo depois, assim, da amamentação, tudo isso, assim, que a pessoa pode voltar a usar os produtos que ela usava antes? Claro que não vai mais ser a mesma Júlia de antes, né? Provavelmente tu vai ter que fazer uma adequação à fórmula, alguma coisa assim, mas quanto tempo antes? Parei de mamar hoje, amanhã já posso? Já pode, porque o único problema é a excreção, né? No leite de algum ativo, enfim. Então, parou de amamentar, já tá de alta. E tem alguns hidratantes que a gente tem que ter cuidado, né? Na composição também. São hidratantes de mãos, por exemplo, de pés, né, doutora? Que tem ureia, tem que cuidar. A ureia acima de 3%, tem que cuidar, né? Então, tem alguns ativos. Eu sempre digo assim para paciente, a gente está sempre disponível no WhatsApp, a gente está sempre esclarecendo dúvidas das nossas pacientes. Tem alguma dúvida? Tá na farmácia, quer comprar um produto? Antes de comprar, conversa conosco, conversa com a médica que está acompanhando, né? Para daí a gente avaliar, ver se realmente ela pode usar ou não. Mas assim, se tem ureia na fórmula, o interessante é cuidar um pouco. Eu acho que isso entra também na questão de esfoliação, às vezes a gente acha inofensivo, né? Vou comprar ali na farmácia uma máscara esfoliante, alguma coisa, um produtinho, né, Gabi? Acho que também tem que ter bastante cuidado. Para né? gestante, assim, os procedimentos que a gente indica então, a esfoliação, que é bem importante, né, para fazer, então, toda essa remoção. Mas com um produto específico, né, Gabi? Com esfoliante adequado. Não esfoliante químico, que então os ácidos são esfoliantes químicos. Um esfoliante físico, né? Então, tu vai passar no teu rosto, dependendo do paciente, 1 a 2 vezes na semana, tem que ver se essa pele tem rosácea, se essa pele é sensível. Então, a indicação da frequência também vai depender do paciente. E também a limpeza de pele, né? Pode ser feito. Isso vocês têm lá na Gabriela também? Temos também. E vocês percebem que a gestante fica com a pele mais sensível, de um modo geral, ou não? Algumas sim, outras não. Algumas sim. O fato dela ter falado ali sobre mandar uma mensagem para ela no WhatsApp quando estiver numa farmácia, né, e consultar a doutora, acho é muito válido mesmo isso, porque às vezes a gente sai comprando os produtos assim, se empolga, olha lá na propaganda, isso aqui é bom, e aí quando a gente vê, tem um acúmulo de produtos, né, vários produtos, mas que não fecharam pra ti, que não deram certo pra tua pele, e tu só gastou dinheiro em vão, né. Então isso é uma coisa, ter esse acompanhamento com certeza faz toda a diferença, não indiferente, né, numa fase de gestação ou não, né, mas isso é muito importante, né. Esse relato eu tenho referente a protetor solar. Ai, Gabi, eu não uso protetor solar porque a minha pele fica oleosa. Bastante. Mas por quê? Qual protetor tu usa, né? Então, assim, para cada tipo de pele tem protetor específico que vai se adequar, que não vai ficar oleosa a pele e que só vai trazer benefícios. Então, assim, às vezes o paciente, ele olha uma propaganda, o marketing, né? Ai, é maravilhoso, é esse que eu vou comprar. Só que aquele não é para a pele dele. Esses produtos industrializados, às vezes para mim não é bom, para ti vai ser excelente. Então, por isso, é fundamental a orientação de um profissional que vai diagnosticar essa pele, ver o que essa paciente precisa e indicar, então, o produto ideal. E aí é o que tu falou, né, Gabi? O legítimo barato que sai caro, né? Então as meninas ali na clínica da Gabi são super receptivas, eu adoro o atendimento ali. Sim. Então essa questão, acho de tu se sentir mais próximo de quem tá cuidando de ti é muito legal também, né, Pri? Então acho que explica pra nós assim, Gabi, tu liga lá, fala com a secretária, manda mensagem, como que é assim essa avaliação, como que funciona lá na clínica? Então na clínica sempre quem recebe é a Cris, né, a nossa secretária, que tu conhece, que ela é um amor, ela é muito querida. Eu sempre digo, a nossa equipe é uma família, né? Todas nós, assim, a gente trabalha juntas, a gente se dá muito bem, a gente tem muitas afinidades e todas com o mesmo propósito, né? Sempre a excelência no tratamento e a satisfação do nosso paciente. Então, tu agenda uma avaliação, a nossa avaliação é sem custo, né? Então, a gente conversa, não tem custo. E sem compromisso também, né? Eu sempre digo assim, como eu trabalhei muito com mamografia, eu sempre gostei muito de cuidar das pessoas,
pelo fato também de ter 4 filhos, então eu tenho esse instinto, né? Um olhar de mãe, né, Gabi? Então, assim, às vezes eu digo, eu já tive várias pacientes que foram fazer avaliação e não converteram, não fizeram o procedimento. Eu disse, mas se eu conseguir mudar a rotina de pele dela, se eu conseguir incluir a frequência do uso do filtro solar, pra mim já valeu. É uma vida que tu tá ajudando, né? Otimizando, né? Porque o sol, assim, não falando só em estética, né? O problema, né, do risco de câncer de pele e o problema da autoestima, porque o melasma, a maioria das pacientes que vem com manchas enormes no rosto, usa filtro solar. Ai, só quando eu vou pra praia. Ai, de vez em quando. Ai, eu me esqueço. Aí eu digo, não, então a primeira coisa pra gente iniciar um tratamento, tu tem que te comprometer a usar o filtro solar, porque é a radiação que vai desencadear essa mancha. Então não adianta eu iniciar todo um tratamento de clareamento, todo um investimento, sem o paciente ter um resultado. E o comprometimento. Exatamente, né? Porque eu não quero vender sabendo que a paciente não vai ter resultado, né? Então, assim, é fundamental o uso do protetor solar. E acredito também que o fato de beber água, né, Gabi? Isso aí deve... muito, nossa, eu faço tudo, tal, mas eu não bebo água, eu tomo, né, um copo por dia. Daí, como vai estar essa pele, né? Essa pele não vai estar boa, né? Não vai estar hidratada, nunca vai estar ressecada, né? Exatamente. Desde a água, a alimentação saudável, né? Claro que pode ter exceções. Eu sempre digo, nunca a gente pode ser muito radical. Aí nunca mais vou comer doce, nunca mais vou comer carboidrato, nunca mais vou comer uma pizza. Não é isso. Mas saber controlar a quantidade. Comer de tudo, mas maneirar. Mas sempre dar preferências por verduras, legumes, frutas, né? E pensando que o nosso corpo tá envelhecendo de um todo, né, Gabi? Exato. Então, o que tu tá plantando agora, eu vejo assim, né, Pri? Pra tudo, o que tu tá plantando agora e esse cuidado com a tua pele, tu vai colher ali na frente, né? Exatamente. É a questão do fumo, né? A gente tem muitas pacientes fumantes também. Acaba, então, acelerando o processo de envelhecimento. Então, o convite, né, pra Gabi veio, assim, uma conversa minha e da Pri também. Nós somos mamães sem filtro, assim, no sentido, assim, de mostrar a vida como ela é, a maternidade real, mas também mostrar, assim, que a gente é leiga em muitas coisas, né, Pri? Mas mostrar que mesmo sem esse filtro, né, da rede social, que a gente pode estar bonita, né, Gabi? Sim. Então, mesmo sem poder usar muitos produtos, muitas coisas, a gente pode estar com uma aparência saudável, Exatamente, né, Gabi? E se sentir bonita, né? E aí, então, foi onde que, assim, a gente resolveu convidar a Gabi, assim, porque a gente gosta muito do estilo do trabalho dela. E acredita que a gente, né, te trazendo aqui, pode fazer com que as pessoas, além de terem essa informação de muita qualidade, que elas entendam, né, a importância desse cuidado e que elas te procurem, né, Gabi? Isso, e assim como tu disse, aspecto de saúde, não de novo só a estética, que tem pessoas assim que acabam exagerando um pouco, né? Eu acho assim, eu sou mãe de 4 filhos, 45 anos, menopausa. Eu não quero parecer ter 30 anos. Ah, é legal entende? que tu falou isso, Gabi, sim. Não é isso. Porque assim, quando eu tava com os meus filhos pequenos, cabelo amarrado, eu não me maquiava, né? Então assim, tu passa por uma fase diferente, mas tu tá com uma aparência agradável. Isso. Né? Tu não precisa tá toda cheia de procedimento e harmonização. Eu acho que se tu tá te sentindo bem contigo, é isso que importa. E sempre, em primeiro lugar, a saúde, né? E foi o que eu me identifiquei com o teu trabalho, Gabi, sim, porque lá nessa avaliação que a Gabi falou, que inclusive não tem custo, meninas, procurem a Gabi, né? Sim. Eu me identifiquei com a clínica de vocês em relação a isso, assim, vocês, tipo, não quiseram colocar 1000 coisas no meu rosto, elas entenderam o meu momento e, tipo assim, lá pra frente a gente vai ver como que a gente vai resolver isso e vai melhorar pra ti, né? Sempre na avaliação, claro, a gente faz toda uma ficha de anamnese sobre medicações, alergias, a rotina da paciente, como é a pele, o que ela já fez de procedimento. E a pergunta fundamental, o que te incomoda? Porque às vezes eu, como profissional, eu posso ver várias questões no rosto da paciente. Mas se não incomoda ela, por que eu vou tratar? Né? Então assim, não. O que me incomoda é essa ruguinha aqui na glabela. Então vamos tratar essa ruguinha. Depois que tu tirou este problema,
ela vai enxergar alguma outra coisa. Então a gente sempre diz, claro, a gente tem aquelas pacientes que num primeiro momento querem fazer tudo. Tem outras que não, eu vou começar uma coisa de cada vez. E assim, sempre prezando a autoestima da paciente. Ótimo. A gente percebe, teve uma paciente que chegou na clínica, assim, a gente via o semblante dela, que ela não estava feliz. Ela começou com um procedimento, daí ela fez o outro, aí quando ela veio de novo ela já estava com o cabelo pintado e cortado, no outro ela já estava com extensão de cílios, no outro ela já estava de vestido e de salto. Então é isso que a gente quer ver nas pacientes, sabe? É isso que a gente quer proporcionar. Porque eu, mãe de 4 filhos, eu passei por fases muito complicadas. Tinha uma época que o Pedro eu estava amamentando e o Caio estava dando mamadeira, porque ele não aceitava de ninguém. Então, assim, é um momento que tu te anula como mulher, né? E aí, realmente, às vezes não sobra tempo pra se arrumar mesmo e se maquiar muito menos, né? Muito menos. Eu sei que, assim, o fato de eu ter chegado a dermatologista na época ainda da minha gestação, que eu fui procurar conhecimento sobre produtos, nem foi assim, até pensando na estética, né? Eu sempre pensava sobre aquela coisa do bebê mesmo, sempre ligada lá da gestação, pro meu bebê. E aí, certa vez, eu ainda lá na clínica, eu sou fisioterapeuta, né? E aí eu sei que eu uso, às vezes, alguns produtos, né, nos pacientes, para alívio de dor, cremes com cânfora, né? Então eu sabia que gestantes eu não podia usar. Daí eu falei, opa, mas peraí, por que não posso usar? Vou começar a pesquisar. E daí eu vi, então, que tinha muitos outros que eu não podia, né? E aí eu disse, não, acho que eu vou ter que marcar uma consulta e vou ter que ganhar uma orientação aí, porque pelo jeito não vou poder sair passando qualquer coisa do meu corpo. Tem várias contraindicações. E aí eu fui buscar, né? E aí, consequentemente, tipo, a minha pele foi ficando melhor, eu também fui me gostando mais, foi uma consequência que veio lá no cuidado com o meu bebê, né, preocupada no primeiro momento com o bebê, mas que veio também de presente pra mim uma pele melhor e mais bonita, né? Então eu não tinha talvez tanto tempo de maquiar como eu sempre gostava, né, aquela coisa toda, mas pelo menos a pele já não estava tão feia, né? Saudável. Uma aparência saudável, que foi o que tu falou, né? A gente sempre diz assim, a autoestima não é só o belo. Eu tenho que estar harmonizado, eu tenho que... Não é isso, não. A gente tem que estar com a nossa autoestima elevada, a gente tem que estar gostando do que a gente está vendo no espelho, até para as nossas relações interpessoais, né? Porque quando tu tá bem, tu vai ter mais paciência com o teu filho, com o teu marido, no teu ambiente de trabalho. Então a autoestima, ela é fundamental. Eu tô com o lábio fino, mas eu tô bem. Não tem problema nenhum, tá tudo certo. Sabe, tu não tem que seguir um padrão. Tu tem que estar te gostando, porque isso interfere em muitos outros fatores. Até nós que somos mulheres, né, que trabalham, até a nossa produção no ambiente de trabalho muda se tu tá autoconfiante, se tu tá te gostando. Então, assim, de novo, a autoestima vai muito além da beleza, da estética, né? E sim do autocuidado. Então, Gabi, vamos agradecer essa agradável conversa, né, Pri? Sim. Eu acho, assim, que o que deve convidar as nossas amigas, né, é essa questão, assim, que talvez elas consigam assistir no vídeo, que realmente eu percebo, assim, que tu trata com muito amor o teu trabalho de hoje, da tua clínica, assim, e eu acho que por isso que os teus resultados são tão bonitos, que a gente vê rostos realmente harmônicos na clínica da Gabi, sabe? A gente sempre diz assim, a gente realça o que a paciente tem de bonito, a gente realça a tua beleza, né? Eu não te transformo, eu realço a tua beleza. Então, conta pra nós onde fica a clínica da Gabriela Wallauer. Então, a clínica fica na Rua Tiradentes, 411, no 2º andar, sala 3. Minha vizinha de cima do consultório. É na esquina do hospital. Eu trouxe uma frase, assim, o Salmo 127, o 3. Os filhos são herança do Senhor, né? Uma recompensa que Ele dá. Então, assim... Tudo que a gente passa durante a gestação, a amamentação, cuidar de crianças, né? Eu sempre digo, a maternidade é uma missão que a gente está educando pessoas para viver em sociedade, né? Então, toda a educação, o caráter, o respeito,
Tudo, as noites mal dormidas, quando tu te olha e te acha horrível, que o teu banho dura 1 minuto, que tu não lava cabelo há dias, tudo, exatamente tudo vale a pena. Tudo. Então, assim, para as mamães que nos escutam, né? Se tu tá passando por um momento um pouco difícil, que a tua autoestima não tá legal, é transitório, já vai passar. Porque cada segundo do lado dos nossos filhos vale o mundo. E passa tão rápido, né? Muito, sim. Passa muito rápido. O meu já tem 23 anos, o mais velho, e a mais nova, 7 anos. Então, meninas, essas mamães, né, tentantes, todas essas mamães que gostaríamos que estejam nos escutando, né, aceitem o convite da Gabi, assim, pra buscar esse reencontro, esse reconhecimento, e vão na clínica da Gabi, marquem essa avaliação, assim, ó, só de conhecer a Gabi eu tenho certeza que já vai valer a pena. Muito obrigada, Gabi, é um prazer te conhecer, ainda não te conhecia, né? Fico bem feliz de estar aqui conosco. Eu que agradeço, espero ter contribuído. O Instagram da Gabi, então, da clínica da Gabriela é Gabriela Wallauer, com W, 2 L's, Wallauer Clinic, com um C mudo no final. Também vai estar na descrição do nosso podcast. Agradecemos, então, a tua presença, e informamos também que a Gabi é a nossa primeira, como diz Pri, está contribuindo com a publicidade, né, da sua clínica no nosso podcast, porque mamães é um filho esse podcast, né, Pri? Muito trabalho, que a gente quer entregar algo muito legal, assim, do nosso coração, né, Pri? É muito bom estar recebendo essa ajuda e contribuição, né, de outros profissionais, pessoas tão importantes, qualificadas, né? Agradecer também a nossas ouvintes, as nossas amigas aí para espalharem esse podcast, né? Compartilharem bastante, né? Para chegarem aí nos ouvidos de todas as mamães. Então nos curtam, né? Curta, siga, compartilha. Muito obrigada a todas aí. Muito obrigada e um grande beijo.